Boa tarde a todos. Nessa quinta-feira, estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar contigo a palavra do Senhor, né? E que o Senhor possa falar poderosamente aos seus corações, né? Que seja você que está assistindo de manhã ou de tarde e noite, um bom dia, boa tarde, boa noite. Amém? Façamos uma breve oração para poder darmos início à palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus eterno, Pai poderoso, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença. Pai santo, Pai querido, Pai amado, eu venho, Senhor, apresentar, Senhor, a vida desse ouvinte, ó Pai. Quer seja ele esteja, Pai, no norte, no sul, no leste, oeste. Quer seja, Pai, aleluia, ou do outro lado do país. Senhor Deus, eu creio, Pai, em nome do Filho amado Jesus Cristo, que há de chegar nos quatro cantos da terra, Pai. A palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. És mais cortante do que espada de dois gumes. Pai santo, Pai querido, Pai amado, na autoridade de Jesus, eu repreendo todo comichão no ouvido, todo embaraço, todo impedimento cai por terra, todo espírito contrário que quer roubar a palavra do coração de quem estiver ouvindo, que venha a ser repreendido agora. Pai santo, Pai querido, Pai amado, nessa hora Deus vem apresentar, Senhor, esse vídeo, ó Pai, essa mensagem, a palavra do Senhor, ó Pai, a qual o Senhor ministrou no meu coração, Senhor, a qual, Deus, o Senhor falou poderosamente, fortemente no meu coração, no ato que estava lendo e ministrando. E eu creio, Pai, que o Senhor há de falar, Senhor, com quem estiver também ouvindo a mensagem do Senhor. Assim lhe peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia de hoje, estava meditando, né? No dia 23. E como eu tenho um plano, né? Plano de leitura bíblica com o Espírito Santo ministrou no meu coração no ano 2023. Fiz uns ajustes, né? Fui fazendo alguns ajustes na direção do Senhor. E o ano passado eu confeccionei um cronograma vida diária, tudo na direção de Deus, tudo para a glória do Senhor. Não deu nada para mim, tudo para a glória do Senhor. E eu modifiquei também, tendo em vista que um dos livros sem permanecer vai permanecer, que é o livro do profeta Jeremias. Cada semana um capítulo. E eu fui meditar no capítulo dessa semana e fala muito da volta, para se voltar ao Senhor, né? Temos presenciado muitos fatos, muitas situações que estão perdurando sobre a terra. A tendência é piorar, a tendência não é melhorar. A palavra do Senhor vai dizer, quando disser paz e segurança, virá repentina destruição. E como nós podemos ver, as guerras estão aumentando, a corrupção, o pecado, só a misericórdia de Deus. Amém? Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, em seu capítulo 4. Estou aqui na tela aberta, né? Sempre coloco na tela do computador aqui, para poder estar lendo. A versão que estarei lendo será a NA. Acredito que a sua versão seja essa ou a NTLH, mas o que importa é a palavra do Senhor ser ministrada. Amém? Vamos ler alguns trechos e conforme o Espírito Santo vai ministrando, vai me dando entendimento, eu vou expondo aos irmãos. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim o título: A volta para Deus. Se você voltar a Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Aqui no começo, tem duas versões. A versão NTLH vai dizer assim, esses dois versos, para que os irmãos possam entender. O Senhor Deus diz, a versão NTLH: Povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos. Acabe com eles e seja fiel a mim. Então sim, você estará sendo verdadeiro, honesto, correto e honesto
quando jurar pelo meu nome, todas as nações pedirão que eu abençoe e elas me louvarão. Mas vamos continuar na versão NA. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e dos campos: lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração, homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem possa pagar. A palavra do Senhor nesses versos vai dizer para voltar ao Senhor, abandonar os ídolos, abandonar as práticas pecaminosas e procurar jurar em verdade, juízo e justiça. Nós vemos em muitas casas que se chamam pelo nome do Senhor, tem se infiltrado no meio da igreja homens se dizendo crentes, vou dizer crente a palavra, não cristão, porque cristão é aquele que pratica a verdade e vive para o Senhor Deus, e tem como Cristo o centro, e não os crentes que diz crer em Deus, mas não obedecem os mandamentos. Esses tais são falsos mestres, falsos apóstolos, com doutrinas errôneas, fazendo o povo errar. E daí quando o povo erra, o que acontece? Começa a levantar ídolos dentro de coração. Ídolo não é só a crença a qual muitos conhecem. Existem várias formas de idolatria, não é só adorar uma imagem. Isso é um dos pecados, mas também incluído na idolatria, adorar dinheiro, adorar homem, adorar a doutrina de homem, adorar mestre, adorar. Isso também envolve idolatria. Por isso que a palavra do Senhor está dizendo: volte para mim. Se você, ó Israel, é para aquele povo de Israel, mas a palavra ela perdura, subsiste eternamente, todos os dias, ela vive eficaz. Está dizendo para ti: se você voltar para mim, diz o Senhor, se remover as tuas abominações diante de mim, você não andará mais sem rumo. O que o Senhor quer dizer? Não andará mais sem a direção do Senhor. É essa palavra que está dizendo. Se voltar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, abandonar os maus caminhos, se arrepender, se converter seu coração malvado, o Senhor, Ele curará as feridas. É deixar o Espírito Santo trabalhar de dentro para fora, é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Ainda há tempo, ainda temos que se arrepender. Olha o que está acontecendo na terra, olha as notícias. Não é à toa que foi eleição nos Estados Unidos, não é à toa que está acontecendo em Israel as guerras, não é à toa que o vírus está perdurando novamente na China, não é à toa que está tendo mais fome, não é à toa que a tecnologia está avançando, tudo está apontando para o fim do mundo vem sim, queira você ou não, vai vir sim. Esse ano 2025 é ano de reflexão, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida. É tempo de se rever seus conceitos para com Deus, parar de achar que Deus não existe, parar de que morreu aqui, acabou. Não, a palavra de Deus ela é clara. Deus ele colocou a eternidade no coração do homem, dentro do homem. Deus deu sim poder de escolha, se escolher servir a Deus ou se escolher seus próprios caminhos. A palavra do Senhor também vai ser clara no livro de Judas, não aquele que traiu, mas o outro Judas, que Deus reservou os anjos que não guardaram as posições, que são os demônios, que são os anjos caídos, acorrentados para o dia do juízo, porque eles se rebelaram contra o Criador. Eles juntamente com Satanás arquitetou, deixou o orgulho falar mais alto dentro do coração, e daí entrou a rebeldia, se rebelou contra o Criador, queria ser adorado, aleluia, e enganou terça parte dos anjos, e daí o próprio Deus, para não deixar instalar o caos no céu, o próprio Deus expulsou a Satanás a terça parte dos anjos. Que triste essa história, não? Eu falando, o Espírito Santo me disse no coração como foi triste. Eu imagino como é que foi no céu. Isso aí não foi brincadeira, foi realidade.
Ela mantiere vasseri manare baixê. Rebassori vasseri mantiere vassê. Ela mande canta rebaixori vassê. E da própria Deus criou todas as coisas. O Espírito do Senhor parava sobre a face da terra, as águas. No livro dos Gênesis nós vemos o início da criação. O próprio Deus criou os céus e a terra para louvor dele. Todas as coisas ficaram para a glória dele. E ninguém rouba a glória dele não divide a glória com ninguém. E o Senhor criou o jardim do Éden. Criou o Adão do pó da terra, tudo com amor. Fico imaginando, né? Como lendo a história, fico vendo como narrador. A gente, quando lê a palavra do Senhor, é narrador, observador, imaginando como foi. E aí o Senhor criou da costela de Adão Eva e os colocou no jardim do Éden. Tu criou tudo ali, o sol, a lua, criou tudo. Tem ali, se for ler Gênesis capítulo 1, vai pontear as ordens. E Deus ordenou: de todas as árvores do jardim comerás, mas a do conhecimento do bem e do mal não comerás. Mas Eva viu que era boa, e a serpente, né, com o próprio Satanás no corpo dela, né, porque o demônio também possui animal, e daí distorceu a palavra de Deus. Pegou a verdade de Deus e distorceu. É certamente que se comer, né? A palavra aqui, vamos ler, glória. Lá no capítulo 3. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Essa aqui é na TLH a versão. A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas Jacó afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Olha como o diabo enganou, distorceu. E ela pegou do fruto, comeu e deu a seu marido, e ambos se lhe abriram os olhos e viram que estava nu, se esconderam do Senhor. E na viração do dia o Senhor perguntou: Adão, onde estás? E Adão disse: Senhor, me escondi porque tive medo. Comeste da árvore do conhecimento? A mulher que tu me deste me deu. E perguntou Eva: a serpente me enganou. Aramandecanta, lavassou, rebaixere, vacê, reminianda, lavassou. Dói. E o Senhor deu as ordenações ali, que por causa da desobediência deles, a terra se fez, aleluia, o castigo, a cobra, por causa do que você fez, será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, assim também será inimiga sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará sua cabeça e você pisará com a calcanhar da descendência dela. Para a mulher, vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido, ele a dominará. E para Adão, você fez o que a sua mulher disse, comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa de você fez, a terra será maldita. Você terá que trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato, espinho, e você terá de comer erva do campo. Terá de trabalhar do pesado suor para fazer com que a terra canta algum alimento, isso, até que você volte para a terra, pois dela você foi formado.
O Senhor criou Adão do pó e deu ordenação à terra, será maldito por culpa sua. Eu não estou querendo impressionar ninguém por emocionalismo barato, que nem muitos ministérios e muitas casas que pregam por emocionalismo e foram expulsos de lá para cá. Muita coisa aconteceu. O Senhor viu a corrupção humana, o homem se corrompendo por causa da ganância, por causa do dinheiro, por causa dessas coisas. Deus viu não é justo, deu ordenação para montar a arca, ele e a família dele entrar, e ele alertou sobre o dilúvio, ninguém acreditou, deram como louco, até o dia, porque Deus ele determinou destruir, ele se arrependeu de ter, criado, a questão do homem, mas viu o coração justo, não é? E preservou, e a partir daí veio o dilúvio, 40 dias, 40 noites, foi destruída a terra, com água, foi com água. Olha o exemplo que nós temos, um dos pontos, é o segundo, porque o primeiro eu falei, aleluia. E daí as águas baixou, foi criando os povos, até que tem a parte de Abraão. Deus chamou Abraão, sai de tua tenda. Deus fez uma promessa para ele, que daria um filho, a partir do filho dele seria muitas nações, como as estrelas do céu e a areia do mar. Será que podes contar, Abraão? A tua descendência será como as estrelas do céu. Mais à frente, quando o filho, Deus manda os anjos para ter com Abraão, porque Deus ouviu o clamor de Abraão, porque Ló tinha ido para as Campinas, e Ló foi para Sodoma e Gomorra. O pecado daquela cidade subiu ao coração de Deus, a depravação, a moralidade tomou conta, e Deus determinou destruir. Mas o Senhor Deus mandou os anjos para tirar Ló, disse: sai, porque vai ser destruída essa cidade por causa do seu pecado. E daí os anjos tiraram a Ló e falou: não olhe para trás, pega tu e tuas filhas. Nem os genros das filhas queria ir. Olha que interessante, eu lembro muito bem. E aí quando Ló saiu, fogo, enxofre caiu do céu sobre aquela cidade. Mas a esposa de Ló olhou para trás, virou estado de sal. Olha o terceiro exemplo que nós temos: rebelião no céu, e Deus expulsou Satanás dessa parte. Corrupção da humanidade, Deus enviou o dilúvio. Tanto é que a aliança que Deus fez, Deus mostrou até o arco-íris, que é a aliança que Deus prometeria não destruir mais com água. E daí destruiu depois Sodoma e Gomorra. Passando as eras, Deus levantou Moisés, preservou a vida de Moisés, para ter com o faraó. Deus mostrou prodígios, sinais, as 10 pragas do Egito, mostrou envergonhando os deuses que não são daquela terra, e mostrando que quem manda em tudo é Deus, não é faraó. E em paralelo a isso, mostrando para o povo de Israel que Deus é o Deus dos deuses, é o poderoso Deus. E quando sai da terra do Egito, passa pelo meio do mar, que Deus abre o mar, quando diz Moisés, porque clamamento o povo que marche, toque nas águas se abrirá, e as águas se abriram. Mas o povo era terrível de Israel, tinha 2 pensamentos, coração dividido, queria voltar para a terra do Egito, porque lá tinha comer, beber, mas queria viver no castigo, queria viver sendo castigado, quer dizer, sofrendo na mão dos egípcios. Será, eu pergunto para você, vale a pena ficar sofrendo, vivendo amargamente nessa vida sem Cristo? Viver pecando, viver para os seus próprios deleites? A palavra do Senhor vai dizer: há caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas são caminhos de morte.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a salvação em Cristo Jesus. Essa palavra, amandeca, essa palavra aqui é pesada, duro, né? Esse discurso, né? Jesus falava isso. Muitos usam um termo que, se Jesus não agradou todo mundo, por que até para de usar esse termo? Porque Jesus Cristo, ele falava a verdade, porque ele sabia das consequências. Ele, junto ao Pai, quando criou a humanidade, eles viram o fim de tudo. Deus enviou o Filho amado dele por amor a muitos para resgate. Mas hoje em dia ninguém está reconhecendo isso. Todo mundo acha que Deus não existe. Todo mundo acha que é palhaçada. Estou aqui com meu coração tremor, chorando, pedindo misericórdia, porque a palavra é pesada. É Deus, Santo Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos ficam pondo o nome placa de igreja, placa de evangélico, católico, espírito, budismo. Eu tenho minha fé, minha crença. Para com isso. Se arrependa dos seus maus caminhos. Deus é um só. Ele é amor, é santo, é justiça. Deus, ele colocou diante de vós os céus e a terra, o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe a vida e viverás. Deus sempre alertou, levantou servos profetas para evitar a consequência do pecado. Mas onde Deus está no meio dessa situação do caos? Onde que Ele está? Ele está no controle. E você perguntou para Ele, quando você tomou as suas decisões para querer fazer coisa errada, perguntou para Deus se por um acaso é certo roubar, matar? É certo falar mal do próximo? É certo fazer falso testemunho? É certo julgar? É certo? Você perguntou para ele se é certo isso? Assim diz a palavra do Senhor: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor, não endureçais o coração. Não ponha Deus à prova. Jesus foi levado no deserto, cheio do Espírito Santo, 40 dias, 40 noites, sentiu fome, e foi tentado pelo diabo. O diabo usou as mesmas palavras que usou lá no jardim do Éden: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E o próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é de comida e bebida que vamos viver, é da palavra de Deus. É meditando nela. Para conhecer a Deus é meditando nela. É conhecendo o Senhor. Prossigamos em conhecer o Senhor. O profeta Isaías vai dizer isso. Sabe, hoje em dia eu fico me perguntando, né? Poxa vida, né? Quando a gente vai falar para a pessoa, né, a palavra de Deus, a pessoa recusa. Por que vai recusar uma salvação dessa? A salvação do Senhor Jesus. É triste. A eternidade, ela tem início, não tem fim, meu querido, minha querida. Você acha que morreu aqui e acabou? O outro plano, se é com Deus, aceitou Cristo, amém. Sem Deus, sem Cristo, no outro lado, ai de vós, viu? Misericórdia. Eu peço a Deus misericórdia pela minha vida, pelos meus familiares, pela tua. Porque nós estamos caminhando para o fim. Não é brincadeira. Não é para deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Ore ao Senhor. Deus, ele, assim diz a palavra do Senhor, Isaías 59. Eis que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões fazem separações entre vós e o vosso Deus. Por isso que a palavra que diz para voltar ao Senhor, se voltar ao Senhor, abandonar as práticas erradas. Deus, ele é misericordioso, Ele é grande, Ele é maior do que tudo. Pelos olhos da fé eu contemplei a grandeza dEle. Só para vocês terem a noção, pega a bolinha de gude, quando você vai brincar com a bolinha de gude, coloca na palma da mão. Assim é os planetas na mão de Deus. Esses tempos atrás eu estava orando, nosso Senhor me quebrantando, e eu comecei a contemplar todos os planetas miúdo diante da grandeza de Deus. Eu chorava, eu pedia misericórdia. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Eu chorava igual criança. Chorava igual criança pedindo misericórdia, porque Deus, ele é muito grande.
Tem gente que desafia ele, mas cuidado, hein? Cuidado para não desafiar ele. Cuidado, hein? Não adianta esconder pensamento não, porque Deus ele vê pensamento, coração, sonda. Aleluia. Vamos lá, continuando a palavra do Senhor, Jeremias 4. O título que diz o próximo versículo: o mal vem do norte. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém, digam: toque a trombeta na terra, gritem bem alto, dizem: reúna-se e entremos nas cidades fortificadas. Levantem um estardate, não fujam e não se detenham no caminho, porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição. Um leão já subiu do seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu, já deixou seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Por isso vistam roupa feita de pano de saco. Lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e as autoridades perderão coragem. Os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas espantados. Então eu disse o profeta Jeremias, e eu faço jus às palavras: ah, Senhor Deus, na verdade enganaste completamente este povo de Jerusalém, dizendo: vocês terão paz, quando uma espada lhes penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e à cidade de Jerusalém: um vento abrasador vindo dos lugares altos do deserto sopra na direção da filha do meu povo, não para peneirar nem para limpar. Um vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis que o destruidor avança como as nuvens, os seus carros de guerra são como a tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salva. Até quando você abrigará esses seus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Anuncie isso às nações, proclamem contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra a cidade de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém. Bendito Espírito Santo maravilhoso, aleluia, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Olha, falando mais uma vez de rebelião. A sua conduta e as suas obras fizeram vir essas coisas sobre você, ó Jerusalém. A sua calamidade, que é a marca, atinge até o seu coração. Aqui o Senhor ele fala, sobre o que está por vir. Aqui o Senhor ele é como se convidasse, até no versículo 8 diz: por isso vistam roupa feita de pano de saco, lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Aqui está dizendo por causa da consequência de pecado, por causa de muita corrupção. Então Deus ele alerta o povo contra as consequências do pecado. Deus também fica irado, mas ele lembra das misericórdias dele. Mas por causa da consequência de pecado, por causa de muita coisa errada que aquele povo tinha feito, menciona a cidade de Judá e Jerusalém, o Senhor levanta o profeta Jeremias para profetizar, Eu imagino Jeremias, a dor de Jeremias. Fui fazer uma pesquisa rápida, breve aqui, sobre estudo, e vai dizer o tema dor de Jeremias. O profeta, ele recebia as palavras do Senhor, não eram palavras de mel, era de fel, pesada. Jeremias ele falava aquilo que Deus mandava, porque Deus, quando chamou ele no capítulo 1, diz: não diga sou um menino, abra a boca e encherei,
tu falarás todas as minhas palavras, eu colocarei as minhas palavras na tua boca, Jeremias. E Jeremias ia, proclamava arrependimento, arrependimento, conserto, volte para o Senhor teu Deus. E ele pregava e falava, não se importando com quem estava ali, não se importando com a crença, não, porque é um só Deus. Então ele falava aquilo que Deus mandava. Eu imagino o profeta Jeremias, a dor que ele sentia, porque quando Deus entregava a mensagem, imagina ele tremendo todo por dentro. A nossa carne, ela é fragilizada, é frágil. Nosso corpo é frágil. Então, quando Deus entrega, o próprio Criador entregando a mensagem, é porque Deus ele sabe o que vai acontecer se a pessoa ou aquela cidade ou a nação continuar nas práticas do pecado, da mentira. Então, o profeta vinha para alertar, para que a pessoa venha se arrepender, sentir as misérias próprias. A palavra do Senhor diz, né? Sentir as vossas misérias, lamentar e chorar, arrepender, sentir o nojo do pecado, sentir ali, como se fosse aquela angústia, um negócio assim, reconhecendo o erro, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então o que vai convencer o homem é o Espírito Santo. Naquela época Deus levantava servos impelidos pelo Espírito Santo, sim, de proclamar a verdade, para que o povo se arrependesse, vestir pano de saco, aleluia. Mas daí ele recebe a palavra lá, né? O profeta diz: ah, Senhor Deus, na verdade enganaste completamente esse povo de Jerusalém, dizendo: vocês terão paz quando uma espada lhes penetra até a alma. Olha que responsabilidade. Deus, quando entregou a mensagem para Jeremias, o povo achava que ia ter paz, mas a espada ia atravessar a alma. Imagina você receber uma palavra dura, mas é uma palavra de exortação, de conserto, de voltar ao Senhor teu Deus, de lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. O livro de Eclesiastes vai dizer isso, e lá no capítulo 12 vai dizer: tema a Deus, tema a Deus. Lá no livro do profeta Isaías 55 verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deus está dando oportunidade para muitas pessoas nessa terra, para arrepender, para se converter dos seus maus caminhos, mas a decisão é a escolha da pessoa, de que se arrependeu ou não. Alerta está sendo dado, sinais estão sendo mostrados. 10 anos atrás teve lua de sangue, em 2015. 10 anos depois, o que aconteceu ano passado? Lua de sangue. Você acha que é obra do acaso? Nossa, os cientistas, é assim que a lua é o cientista mesmo? Quem que tem o governo e o poder sobre o céu e a terra e o mar? É o próprio Deus, o Criador. Nós apenas somos criaturas, somos feituras dele, mas muitos têm deixado cair, né? Por isso que a palavra diz que quando aceita Jesus, até a palavra dessa, todo mundo fala: nós somos filhos de Deus. A mentira do diabo, o diabo te enganou. Filho de Deus é quando aceita Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor, lá no livro de João. Ai, como amo a palavra do Senhor. A todos quanto eu receber. João capítulo 1, verso 12, 18 vai dizer: contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Que silêncio, né? Todos nós somos filho de Deus. Filho de Deus é aquele que não vive pecando. Filho de Deus é aquele que ama o próximo.
Filho de Deus é aquele que se conserta e se arrepende dos pecados. A palavra de Deus é clara. Quem vive pecando não é filho de Deus, é filho do diabo, porque é o pai da mentira, o diabo. Ele é homicida desse princípio, não se firmou na verdade, se rebelou contra o próprio Deus. Os demônios, a palavra de Deus é bem clara também nisso, ó. Crê que há um só Deus, sim. Os demônios tremem e temem porque sabem que Deus é o Criador. Os demônios, Satanás conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas não firma na palavra. E há muitos que têm a oportunidade de ter aleluia. Muitos têm o acesso tanto no celular, no computador, de ler a palavra de Deus, mas não lê a palavra de Deus. Dura esse discurso. Se você soubesse o preço que eu estou pagando por causa de ter desobedecido a Deus, será mandecanta. Dói. Dói quando você tem um órgão dentro da sua barriga que se soltou, se estendeu, a medicina não achou nem a causa. Quem tem o controle? Deus tem o controle, toda a honra, a glória a Ele. Estou aqui falando essa palavra para você, homem, escuta. Deus tem plano na tua vida, mulher, Deus tem plano na tua vida. Te arrepende, conserta. Ah, mas eu tenho a minha crença, olha a trave no olho. Ah, eu não quero ouvir. Eu não sei porque que você está falando isso. Deus, Ele sonda mente e corações nessa tarde. Deus, Ele conhece o teu andar e o teu caminhar. Ele sabe de tudo, nada está em oculto aos olhos dele, porque Ele é o próprio Deus de Israel, de Abraão, de Isaque e de Jacó. És o início, meio e fim. Ele é santo. Os serafins declaram que Ele é santo. Aleluia. Aleluia. E lá no versículo 18, a sua conduta e as suas obras fizeram vir essas coisas sobre você, as consequências do pecado, da mentira, da fofoca, do engano. Dura essas palavras, né? Tá mexendo com você, né? Ai de vós se não se arrepender. Ai de vós, é tempo de arrependimento, igreja. É tempo de arrepender e voltar ao Senhor teu Deus de todo o coração. Esses dias eu ministrei a palavra de Joel capítulo 2, convertei-vos ao Senhor, e isso com jejum, com pranto e com choro. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É renúncia. Todo mundo fala, morreu, foi para o céu. Mentira, engano. Nem todo mundo foi para o céu. Quer dizer, repreenda, todo mundo, morre todo mundo, mas assim, todo mundo pensa que vai para o céu, morreu para o céu. Peraí, se morrer com Cristo vai para o céu, se morrer sem Cristo é inferno. É isso que eu quero dizer. Todo mundo acha que vai para o céu, mas se não viver uma vida de santidade, arrependimento de pecado, aceitar a Cristo, meu querido, minha querida, não é Deus que vai mandar você para o inferno, não, é você que vai se lançar no inferno. É dura essas palavras. Nossa, quando eu li essa palavra eu falei, meu Deus, é triste. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não foi feito para o ser humano. Mas o ser humano, por consequências de pecado, de não se arrepender, de não se converter dos seus maus caminhos e não querer ler a palavra do Senhor, se lança ali. Por isso que Deus está dando chance. Deus ele é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele está dando oportunidade para você, meu querido, minha querida. A verdade, ela é a vida. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E lá no verso 19,
No verso 19 ao 22 vai falar a tristeza de Jeremias. A mesma tristeza que o profeta sentia por essas palavras, porque era dura. Deus mandava, ele entregava a mensagem. Eu falei: fala que eu estou falando para o povo ouvir. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estou mandando, eu sou contigo, não tema, entrega. E daí vem o profeta falando: meu coração, eu me contorço em dores, as paredes do meu coração se agita, não posso ficar calado, porque ouvi o som da trombeta, os gritos de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De repente foram destruídas minhas tendas, no momento foram rasgadas suas lonas. Até quando terei de ver o estandarte do inimigo? Terei de ouvir o som da trombeta? O meu povo é insensato, eles não me conhecem, são filhos tolos, eles não têm entendimento, são sábios para o mal e não para fazer o bem. O interessante que eu achei nesse versículo 22, todo mundo é sábio para fazer coisa errada, né? Vamos ali falar mal do próximo, vamos ali roubar, matar, vamos ali ver uma coisa errada, vamos ali, tinindo para fazer coisa errada, mas para fazer o bem, meu Deus, olha, de misericórdia, vamos. Para fazer o bem é difícil, né? Para praticar a justiça, para voltar para Deus é difícil, né? O que dirá no dia do juízo? Deus, eu falo isso com temor, no juízo, Deus vai trazer isso às claras. Enviei servos e profetas para alertar sobre as consequências do pecado. O que você fez? No dia do juízo não vai ter desculpa, meu querido, minha querida. Ninguém vai escapar, não. Ninguém vai ficar escondido debaixo da cama, não, que nem criança quando tem medo de bicho-papão, né? Uma história inventada. Medo de folclore, de ET de Varginha. Ninguém vai dia do juízo não vai ter ninguém que se esconda nas cavernas, debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, dentro de um carro, debaixo de uma árvore. Não vai ter escapatória. Por isso que a oportunidade para arrependimento é hoje. Decida-se hoje a quem vós servireis, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Consequência do pecado, quando ela vem, a palavra de Deus diz: de Deus não se deixe escarnecer, o que o homem semear, este ceifará. É triste, mas eu tenho que entregar a mensagem, porque Deus mandou. Aí os versos 23 em diante, os últimos: destruição futura. Olhei para a terra, olha que interessante, olhei para a terra, e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e eles não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Por isso a terra pranteará e os céus lá em cima escurecerão, porque falei e resolvi, não mudo de ideia nem volto atrás. O Senhor Deus, em sua palavra, Ele zela pelo que Ele fala. E nesta tarde, meu querido, minha querida, decida-se voltar para o Senhor. Não deixa ser levado pelo teu coração, porque a palavra de Deus diz: enganoso é o coração do homem, terrível que acontecerá.
A palavra é séria. Não se assuste com essas línguas, porque Deus ele dá a interpretação para a glória dele. Porque a terra pranteará e os céus lá em cima escurecerão. Porque falei, resolvi, não mudo de ideia, nem volta atrás. Deus, quando ele determina, ele não volta atrás com a palavra dele. Ele zela pela palavra dele. A honra, a glória é para Ele. Ele é eterno, imortal, invisível, mas real. Os anjos o adoram, proclamam quem Ele é, Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Dói, como dói. É como Deus, quando chama o profeta Ezequiel, e no seu capítulo 7, fala: o fim vem, sobre os 4 cantos dessa terra, o fim ele vem, se aproxima, não tardará. Por isso que Deus ele está dando oportunidade. É oportunidade, é hoje, não deixa para amanhã. Não sabe o dia de amanhã, porque a Deus pertence o dia de amanhã. Imagina você morrer hoje sem Cristo e cair na eternidade sem Cristo, ficar se lamentando: por que eu não aceitei a Deus, por que eu não ouvi o servo do Senhor, por que eu não fui para a casa do Senhor, por que eu não busquei o Senhor, por que eu não li a palavra do Senhor. Imagina, faz uma experiência na tua casa, vai lá no fogão. Eu fiz isso em casa. Aleluia. Liga uma das bocas do fogão, até vela. Você aguenta com a temperatura ali, colocar a mão? Você não vai aguentar. Imagina a tua alma cair no inferno sem Cristo. Aceita Cristo para ir para o céu. É triste. Imagina perder a vida por causa de pecado, por causa de besteira. Eu vou seguir meus próprios caminhos. Siga, seguir os próprios caminhos é como se fosse você correr numa estrada de olho fechado. Aliás, imagine um lugar assim descampado. Olha que interessante que o Espírito Santo ele dá, ministração. Você está de olho vendado. Você está, vamos dizer assim, num campo. Nesse campo, você sozinho, mas nesse campo não te disseram que tem, vamos dizer, a pessoa, coloca a venda nos olhos, você vai entrar nesse campo, e nesse campo não se sabe se tem ou não muro. Você continua correndo nesse campo. Você continua correndo de olhos vendados. Sem nem saber se tem buraco, vai correndo. De repente, você cai num buraco. Um buraco fundo, vai caindo, caiu. E você grita de socorro. E você grita de socorro e ninguém te escuta. Assim é todo aquele que recusa a salvação de Cristo. Ministração profunda hoje nessa tarde. É triste falar isso, mas Deus ele tem pressa para curar, libertar a tua vida, a tua alma. Deus tem planos, Deus tem propósitos, Deus tem milagres para trabalhar na tua vida. Decida-se hoje aceitar Cristo, não deixe para amanhã. Aceitar Cristo aceitar Cristo não dói.
procure conhecer o Senhor. Tem aquele louvor, quero conhecer a Jesus, é cantado nos 4 cantos da terra. Pesquisa no YouTube, Yeshua, em russo, em francês, alemão, espanhol, finlandês, todo mundo, até a terra natal, todos os lugares estão cantando essa palavra, esse louvor, Yeshua, né? Eu digo isso porque eu vou abrir um breve comentário, né? Eu tenho um vídeo postado no YouTube sobre um testemunho de vida, e eu lembro na internação minha em 2022, em dezembro, eu não vi Natal, não vi Ano Novo, e as minhas visitas eram da 1 da tarde até as 9 da noite. Amigo é só pai e mãe, é família, porque os amigos deixaram. Para não dizer mentira, 2 foram me visitar, e eu peço graça a Deus, misericórdia, visitar eles. E quando eu ia dormir, eu deitava naquela maca e eu, com a mão esquerda, eu falava: Senhor Jesus, fica aqui comigo, fica aqui comigo, Senhor. E o Senhor ficava ali comigo, Jesus. O Senhor Jesus ficava comigo naquele quarto, eu sozinho. Tive pessoa de leito ali comigo, mas quem estava comigo era o próprio Jesus, a qual eu tinha, na época eu estava afastado, eu tinha virado as costas para Deus, mas o Senhor, pela misericórdia dele, me resgatou, me tirou do monturo. Eu sei o lugar de onde Deus me tirou, dos lugares onde não tinha paz nem amor, era tudo ilusão. Eu sei muito bem os lugares que o Senhor Deus me tirou, e eu falava internamente: Deus, o que eu estou fazendo aqui dentro de uma balada? Essas vidas não te conhecem, se morre, para onde vão? Quantos jovens, quantos velhos também em hospitais, eu ali no leito de hospital, ali no andar, ali no regional, no primeiro, no térreo ali, eu via quantas pessoas ali clamando por uma solução. O que eu queria não é o que Deus queria, porque quem vai fazer cirurgia é o médico dos médicos, é Jesus que vai curar o meu intestino, não é a medicina, porque a medicina virou as costas. Perdoei sim os médicos. Aí profundo isso. Eu sei o que é enfrentar o UPA, eu sei o que é ir naquele atendimento, ficar esperando a senha, passar na triagem, ficar esperando atendimento médico, sentar na cadeira ali para falar com o médico te desprezar. Eu sei o que é isso, mas o Senhor me direcionou a gravar esse vídeo, aleluia, e para quem tem ouvido, ouça. Eu sei o que é sentar ali, querer uma solução, estou com dor ali, e o médico dá um paliativo e não resolve nada. Assim foi com muitos na época do Novo Testamento. Quantos coxos, né? O exemplo é do tanque de Betesda, 38 anos ali, o coxo ali, querendo que alguém levasse ali pro tanque de Betesda, porque de ano em ano descia um anjo, agitava as águas, e quem caía ali era curado. Meu querido, minha querida, muitos estão a esperar o milagre, a cura, e daí de repente o próprio Filho de Deus chegou ali, aleluia, glória a Deus. Vamos meditar nessa parte do tanque de Betesda. Aleluia, glória a Deus.
que havia um coxo. João capítulo 5 vai dizer a história desse coxo. A cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, João capítulo 5, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa de judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Oliveiras, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia, imagina, 38 anos. Quando Jesus, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Nessa tarde Jesus perguntou: você quer ser curado, quer ser liberto, salvo, restaurado? Eis que estou, Apocalipse capítulo 3, 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Aceita-se hoje Jesus. Ele quer curar a tua alma. Imagina 38 anos você ficar coxo sem andar. Hoje em dia, em termos espirituais, quantas pessoas estão no leito de hospital? Eu sei do que eu estou falando, que eu passei por isso. Quantas vezes fui internado querendo uma solução, querendo um milagre, querendo uma cura, sabendo que eu tinha feito coisas que não devia errado, vestido em laudo, aleluia. Mas Deus teve misericórdia, a gente paga consequências. Glória a Deus que Deus teve misericórdia e está caminhado, glória a Deus. Mas eu lembro numa das internações minha, no última, aí entra a questão do trabalhar do Senhor, Deus. Eu olhei para o céu daquele quarto andar, não esqueço, quarto andar, quarto 408B. A máquina ficava de frente com a janela. Eu olhei para o céu, as expectativas com médico, medicina tinham acabado. Eu olhei para o céu e dentro de mim eu falei: desisto da medicina humana, vou em busca do meu milagre. É como aquela mulher do fluxo de sangue, jazia 12 anos, imagina, 12 anos, padecendo em mão de um monte de médico, fez um monte de exame, dando tudo normal, e a situação daquela mulher é de mal a pior, tinha gastado tudo, mas ela sabia que Jesus estava passando, tinha uma multidão ali, e ela sabia, ela disse: se eu apenas tocar na orla do teu vestido, eu ficarei curada. Olha a fé dessa mulher, porque Jesus estava vendo que a multidão na casa a filha de Jairo tinha morrido. Olha que interessante, a menina, 12 anos também. Senhor, peço que vá à minha casa, minha filha está doente, morrendo. No meio do caminho daquela multidão, aquela mulher foi ousada. Eu imagino essa cena tão linda, e é contada até os dias de hoje. Olha a fé daquela mulher, tocar no óleo de Jesus. Por isso, meu querido, minha querida, busque o Senhor, fale com o Senhor, não deixa para amanhã, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus Cristo está voltando. Em 1998 eu via isso, e olha, 2025, estamos perto do fim. O mundo saberá que a palavra de Deus não era mentira, sempre foi a verdade. Vão dizer: nós desacreditamos da palavra de Deus, e olha aí, sumiu um povo dessa terra. A palavra de Deus falou sobre esse povo. O arrebatamento está próximo, as 7 trombetas vão tocar, as 7 taças da ira vai cair. Mas Deus não pode destruir a terra. Deus vai destruir com fogo, porque estão destruindo a terra, e Deus vai dar sentença. Por isso que a palavra também diz: não ajunteis tesouro nessa terra. Um outro exemplo, o grande rei Alexandre, um dos pedidos dele, ele pediu 3 pedidos para os seus súditos, que na sua morte, olha que interessante,
que na sua morte, ele, antes de morrer, o rei Alexandre fez 3 pedidos. Não repara, não está olhando isso aqui. Os 3 pedidos do rei Alexandre antes de morrer. O primeiro era que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. Segundo, que os tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até seu túmulo, e que suas mãos ficassem fora do caixão à vista de todos. Os ministros perguntou por que. Ele respondeu: eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. Segundo, que o caixão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui ficam. E o terceiro, eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias e de mãos vazias voltamos. E paralelo a isso, Jó disse isso também. Não sei se paralelo a isso, né? Na palavra do Senhor, Jó vai dizer: nu vim para essa terra e nu sairei. Nós não trazemos nada. Quando a gente nasce, a gente não tem nada. A gente, quando morre desse mundo, não leva nada para o outro lado. É a tua vida, a tua alma para com Deus. Ah, mas vai reencarnar? Vai? Ah, vai sim. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 9, verso 27: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Por isso que a oportunidade de aceitar Jesus é hoje, de arrepender dos pecados é hoje, de deitar mentira é hoje, de parar de caluniar, de falar mal dos outros, de adulterar, de pecar, de ver as coisas que não convém, de falar palavrão, é hoje. Confessa para Jesus todos os pecados. Deus, ele sempre está pronto para ouvir. Coração sincero, quebrantado, contrito, Deus não despreza. Aleluia. E assim Deus começou um trabalho tão tremendo na minha vida, para a glória dele. Em 2023, janeiro, Deus foi trabalhando. Ligava para pessoas, pedia perdão, liberava perdão. Contatos que eu tinha não tenho mais, porque não convém. Deus começou a afastar. Deus começou a colocar amizades boas no meu caminho, pessoas abençoadas por Deus. Hoje em dia nós não consultamos ao Senhor, né? Muitos não consultam o Senhor. Muito, né? Eu digo por esse exemplo próprio, hoje em dia eu procuro sempre consultar o Senhor, perguntar a Deus o que Ele quer, né? Sim ou não. Às vezes a gente, né, precipita por causa da emoção, mas decida hoje procurar o Senhor, falar com o Senhor, confessar o Senhor, viver para o Senhor. Não é tempo mais de brincar. Não é tempo de cochear em 2 pensamentos. Não é tempo de, vou deixar para depois. Vou deixar para amanhã. Que é isso, negócio de falar com Deus, buscar Deus, ler Bíblia. Que é isso, quem que é esse louco que está falando aí? Cansado da minha vida, sabe o que eu estou passando? Não sei, né? Deus sabe, Ele quer te curar. Deus sabe, Ele quer te mudar, te transformar. E para encerrar os versículos, depois de tudo isso de Jeremias, né? Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, todas as cidades fogem, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam abandonadas e já ninguém habita nelas. E você, cidade destruída, por que está fazendo isso? Porque se veste de escarlate, se enfeita com joias de ouro e se pinta em volta dos olhos, se em vão que você se embeleza. Os seus amantes a desprezam e querem matá-la, porque ouço um grito como de parturiente, uma angústia como de mulher que está dando à luz o seu primeiro filho. É o grito da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece diante dos assassinos.
a destruição vem por causa das consequências do pecado e corrupção. Meu querido, minha querida, ouvinte dessa mensagem da palavra do Senhor, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. O amanhã pertence a Deus. Hoje você pode estar vivo e amanhã. Lembra do exemplo de correr de olhos fechados num campo, sem saber se tem buraco, se tem muro, e de repente você tropeça e cai num buraco fundo, e você começa a gritar, clamar, e ninguém te escuta. É assim todo aquele que morre sem Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus te abençoe. Fica essa palavra, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela surte efeito, ela cura, transforma, ela tira até a ansiedade. Eu digo isso, eu era uma pessoa que era muito ansiosa, e lendo a palavra de Deus começou a trazer conforto, começou a trazer tranquilidade. O Espírito Santo foi trabalhando no meu coração, limpando, tirando angústia, amargura, decepções. Então não tem por que desprezar a palavra de Deus. Mas eu não entendo. Procure quem entende. Eu vou deixar nos comentários aí o Instagram. Se quiser entrar em contato, pode entrar no link, mandar mensagem. Estou com dúvida de tal disso, estou com dúvida disso. Ora ao Senhor Deus, eu vou orar ao Senhor, Deus vai dar direção. Aquilo que eu não saber, eu vou também pesquisar. Porque a palavra, é que nem você na escola. Para aprender sobre português e matemática, você precisa, aliás, para você ter uma maturidade, um conhecimento, uma preparação para poder trabalhar com essas coisas. Você começa desde pequeno no maternal, no jardim, aí vai para o pré para aprender o beabá, aprender como escrever, aí vai para a primeira série. Agora mudou tudo, Agora é primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, nono ano, é a oitava série, não chega a oitava série, primeiro semestre, aí tem o técnico, faculdade. Então, assim, ensino fundamental e ensino infantil é para ir se adaptando é como se fosse um desmame da casa dos pais, O ensino fundamental te prepara para adquirir os conhecimentos, português, matemática, português, matemática. Aí tem o ensino médio, que te dá o norte, te prepara para poder ir, ver qual que é o que você quer, o técnico, o superior. Assim, a palavra de Deus, conforme você vai lendo a palavra de Deus, você vai conhecendo o teu Criador, e Ele vai falando contigo e te direcionando na palavra dEle. Olha que interessante. É tão sim, gratificante falar do Senhor Deus, das maravilhas que Ele tem feito. Deus tem operado maravilhas, Em meio a tantas perdas que eu tive, o Senhor Deus tem restaurado muitas coisas na minha vida para a glória dEle. Ele é o Pai bondoso, Ele é o Pai perfeito, Por isso que a palavra diz: se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor Deus me acolherá. Olha que interessante. Se o seu pai e sua mãe te abandonar, Deus, Ele te acolhe, Ele te abraça. Aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é tão maravilhoso que Ele entregou. Olha que grande amor que Deus tem tido pela humanidade. Eu imagino lá no céu, Deus, olha que mistério. O Senhor Deus enviou o próprio Filho, nasceu da Virgem Maria. Ela não é digna de ser adorada, mas ela é um referencial para muitos, exemplo de mulher de fé.
porém Cristo que é digno de ser adorado, o Salvador da humanidade. É por meio dele. Aleluia. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Deus, ele fez tudo conforme a vontade dele. Deus, ele enviou o Filho dele por amor a mim e a você. É por meio dele que chegamos a Deus. Não existe outro Salvador debaixo desse céu. Não é essas crenças que inventaram aí. O próprio Tomé disse: Senhor, ensina os caminhos, mostra os caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio para não ser por mim. Jesus disse: ele é o caminho. Não é pastor, não é padre, não é bispo, não é diácono, diaconisa, não é o Espírito. Não é isso aí que é caminho. Depende de como está sendo levada a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada a verdade, porque tem surgido muitos evangelhos aí, tem que tomar muito cuidado com os evangelhos aí, porque o evangelho de Cristo é confronto, conserto, vida com Deus, santidade. Agora, o evangelho que prega prosperidade, as coisas, não é evangelho. A palavra de Deus é clara. Não vou entrar nesse detalhe, eu vou deixar para um outro vídeo, senão o assunto vai aprofundar, mas lembre-se nisso. Olha que interessante. Deus, ele pelo amor dele enviou o Filho dele por amor a mim e a você. A maior prova que Cristo ressuscitou e está vivo é em Israel. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio, a cidade do grande rei. Amém? Fique com essa palavra, medite nessa palavra. Jeremias capítulo 4, medite em João capítulo 14, verso 6, medite em Isaías capítulo 55, medite em João capítulo 5, medite no livro de João inteiro, capítulo, medite nos evangelhos. Amém? Glória a Deus. E para encerrar, vou deixar o último capítulo aqui, o livro de Apocalipse. Eu amo o livro de Apocalipse. Eu acho um livro assim muito bonito de se ler. Capítulo 5 de Apocalipse, no verso 13. Por isso que Deus é digno de ser adorado. Aqui fala sobre isso. Ao que está sentado no trono é o Cordeiro, pertence o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres respondiam amém, e os líderes caíram de joelhos e adoraram. Deus é um só, é só a Ele. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E não contente com o Criador, não tentará o Senhor teu Deus também. Amém? Que Deus abençoe nessa tarde. Fique com essa palavra. Amém? Eu creio que Deus vai falar poderosamente contigo. Amém? Deus abençoe.